Você é natural de onde? Natural de Atibaia. Seus pais são de Atibaia também? Também. Nascidos e criados lá, como eu. Você viveu lá há quanto tempo? Eu fiquei lá em Atibaia até 1970, né? Mas antes de 70 eu tive uma passagem por São Paulo, morei 2 anos em São Paulo. Fiz uma época uma experiência de trabalhar em São Paulo para conhecer novos horizontes, né? Uma vida diferente. Eu também precisava estudar e onde eu morava lá não tinha o que eu queria estudar. Aí eu fui para São Paulo, mas foi assim uma experiência um tanto quanto meio complicada, porque foi uma época difícil. Eu tinha que trabalhar, pagar meus estudos e ajudar meus pais. Então eu fui para São Paulo e estava trocando 6 por meia dúzia ou até mais. Mas aí depois eu voltei para Atibaia, né? E depois em 1970 eu vim para São José. Mas a sua infância foi em Atibaia? Sim, eu nasci, fui criado, estudei. E depois eu vim para São José em 1970, mas boa parte da minha vida eu vivi em Atibaia mesmo. Como é que foi a sua infância, Pedrinho? A minha infância foi difícil, né? Meu pai era caminhoneiro, minha mãe trabalhava vamos dizer assim, de arrumadeira, de lavadeira. E nós éramos em 4 irmãos, né? 4 filhos. Nós tivemos assim uma infância bem difícil, bem complicada. A gente não passou fome, porque minha mãe era uma lutadora, né? Fui ajudado pelos meus avós, mas foi difícil. A gente passou assim, situação delicada, mas não chegamos a passar fome. E qual era o sonho do menino Pedrinho? Eu tinha, a minha ideia sempre era, tanto é que eu já comentei anteriormente que eu fui para São Paulo, né? Eu tinha, dos meus irmãos, eu sempre fui mais atirado, sempre quis conhecer novos horizontes, ver coisas diferentes, aprender coisas diferentes. E foi o motivo até dessa ida a São Paulo. E eu queria sempre ser alguma coisa para me ter uma vida boa e também, quem sabe, até ajudar meus pais. Ajudei meus pais até no final da vida deles. E o meu sonho praticamente eu me realizei, porque eu vim a São José e aqui eu fiz a minha vida, né? Tá, você foi para São Paulo com quantos anos? Eu fui para São Paulo, eu tinha 17 anos. Então a sua adolescência também foi em Atibaia? Foi em Atibaia também. Estudou lá? Estudei lá. Seu primeiro emprego qual que foi, Pedro? Meu primeiro emprego, Odisseu, se eu contar para você, rapaz, você vai dar risada. Empregos, não sei se você quer dizer emprego ou um trabalho formal ou informal. O meu primeiro trabalho, na verdade, eu ajudava a entregar leite. Trabalhava na leiteria, entregava leite antes de ir para a escola, para o primário. E desse trabalho de entregar leite de manhã, eu ganhava 1 litro de leite. Esse era o meu salário. Aí depois fui para um escritório de contabilidade, aí já um trabalho formal, né? De contabilidade. E depois voltei a trabalhar novamente numa metalúrgica. Aí voltei novamente no ramo de autopeças, que é o que eu trabalho até hoje aqui em São José também. Tá, e aí você decidiu ir para São Paulo com 17 anos. Como é que foi essa vida lá em São Paulo? Um garoto numa cidade grande. Eu vivi uma época boa, porque naquela época não era tão difícil como é hoje, né? Eu morava ali na Avenida Rio Branco. Para você ter uma ideia, a avenida que eu morava era o antigo Palácio do Governo, Campos Elíseos. Depois foi para o Morumbi. Então a gente tinha uma vida assim, mais tranquila, né? Mas era difícil, o consumo era difícil, o trabalho era difícil, o ganho era pouco. E eu fiquei 2 anos em São Paulo e na verdade, por que eu retornei a Atibaia? Porque eu fui para lá com um sonho e o sonho estava muito difícil para se realizar. Então eu voltei para minhas origens, que era a minha terra, e de lá comecei tudo de novo. Tá, e aí decidiu com 20 anos e pouco vir para São José? Sim, eu trabalhava numa empresa lá em Atibaia como gerente, aí eu saí dessa empresa. E é uma história assim, rapidinha que eu vou comentar. Eu saí dessa empresa, eu era um gerente lá na empresa, mas eu queria novos horizontes, como eu falei para você, eu sempre quis sair para novos horizontes. Então eu saí dessa empresa e montei para mim, na verdade, um lava rápido. Eu rendei um lava rápido de um amigo meu lá e comecei a tocar. Mas o que aconteceu? Era uma época que eu estava namorando, eu estava noivo, eu queria casar e quando nessa empresa que eu trabalhava, o meu ganho era pouco. Eu precisava ganhar um pouco mais para me ter uma condição de vida para poder casar.
Montei essa empresa, infelizmente eu não dei sorte na empresa, eu tive problema lá com um funcionário e eu fiquei pouco tempo nessa firma lá que eu montei. E um dia que eu estava lá assim, bem preocupado já com a situação, eu fui procurado por um pessoal da Ford, né? Eu tinha um bom relacionamento com o pessoal da Ford. Esse cara que me arrumou, inclusive, para me vir trabalhar aqui. Ou ele me deu duas opções na época, Campinas ou São José dos Campos. Mas ele achou melhor que eu viesse para São José. Então, nesse 1970, eu vi a São José e estavam implantando a revenda Ford aqui em São José. Ela tinha sido comprada por uns médicos aí, né? Dr. Orlando, Dr. Mauro, Dr. Frediani, o Dr. Edinardo, Paulo Eduardo, depois o Rui Dória. E eu vim para cá, já com a bagagem que eu tinha lá de Atibaia, eu acertei o serviço com eles. Foi aonde foi o motivo realmente da minha vida para São José. E até hoje eu me sinto muito satisfeito, muito contente aqui em São José dos Campos. Você lembra como é que era a cidade quando você chegou aqui? Sim, quando eu vim trabalhar aqui, para você ter uma ideia, a revenda Ford é hoje aonde é o estacionamento do Bradesco, ali na Avenida São José. São José, quando eu cheguei aqui, tinha 80 mil habitantes. Hoje ela está com quase 1 milhão. E era uma vida também difícil quando eu cheguei aqui. Mas eu vim com respaldo para mim poder implantar aquilo que eu tinha já de conhecimento, né? Da minha experiência já nesse ramo. E eu vim também assim ganhando na parte financeira também um valor bem maior do que eu já estava ganhando lá em Atibaia. Também isso aí foi muito importante para mim vir aqui. Tanto é que eu vim para cá em 70, eu cheguei aqui em agosto de 70 e eu casei já em novembro. Novembro, dezembro eu casei. Que a condição que eu tinha aqui de ter vindo para São José foi muito boa, que deu essa condição então para me casar. Então você trouxe a noiva de Atibaia? É? Trouxe a noiva de Atibaia? Sim, ela morava em Atibaia. Ela é de Atibaia. E casou-se aqui? Casei em Atibaia. Formou família? Formei família. Quantos me filhos? Separei. Eu tenho 3 filhos, né? O Jefferson, o Marcelo e a Camila. Eu me separei, né? Problemas mais do meu lado do que da minha ex-esposa. Eu me separei, fui morar com outra pessoa também, muito boa por sinal. E essa outra pessoa também faleceu. Então hoje eu me encontro, como diz o ditado, solteiro. Né? Bom, e o primeiro filho você teve com quantos anos? Meu filho nasceu em 1971. Eu casei em 71, final de 71 já nasceu meu filho. Chegou numa cidade nova, emprego novo, recém-casado, aí a esposa diz para você, você vai ser pai. Como é que foi esse momento? Olha, foi uma alegria muito grande, porque a gente foi tão de repente assim, não de repente, a gente já havia programado o casamento, mas estava tendo algum empecilho no casamento em função da parte financeira, da minha estabilidade de emprego. Mas foi uma alegria muito grande quando ela me comunicou que estava grávida e que nós íamos ter o nosso primeiro filho. Bom, aí foi o começo de uma vida aqui em São José dos Campos, começo dos anos 70, né? Na Ford. E de lá para cá, Pedrinho? Então, Dirceu, eu falar a verdade para você, eu me sinto assim bem realizado aqui em São José. Eu cheguei, vim para uma missão. Essa missão realmente eu cumpri essa missão aqui. Eu trabalhei nessa empresa aí até 1975, aí eu me aventurei no ramo de comércio. Aí eu montei a minha firma de autopeças, Pedrinho Autopeças. Tive um sucesso muito grande na minha empreitada. Estava indo muito bem, eu tinha já adquirido inclusive prédio próprio na Rua Paraibuna. E estava numa situação até muito boa, assim, financeira, e também familiar. Infelizmente, quando veio o plano Collor, eu estava querendo mudar de ramo, estava pensando em mudar de ramo, aí eu vendi essa propriedade que eu tinha na Rua Paraibuna. E nessa época eu tinha vendido essa propriedade com um valor bom, e infelizmente eu apliquei esse dinheiro, foi quando houve aquele plano Collor, né? A Zélia Cardoso de Mello, ela fez aquela retenção daquele dinheiro que todo mundo tinha aplicado, e eu perdi um dinheiro alto. Dinheiro que eu demorei bastante para ganhar, que eu lutei durante uns 15 anos para fazer esse patrimônio. E depois também houve a minha separação, também tudo em cima disso daí. E nesse período eu me enveredei para mim ir para o esporte. Fui convidado, fui assim, bastante assediado para me voltar lá para o São José, para trabalhar com o pessoal lá, né? Eu sempre gostei de esporte, né? Eu joguei futebol também na minha juventude, bastante. E aí eu fui enveredar pelo caminho do esporte e fui para o São José.
E aí no São José é uma história também, que às vezes até você também conhece. Acabei sendo presidente do clube. Tá, mas quando é que você conheceu esse São José Esporte Clube? Eu conheci o São José, Dirceu, vou ser sincero, eu conheci o São José assim que eu cheguei aqui a São José dos Campos. Eu fui convidado pelo Maquica, na época era Formigão do Vale. O presidente do São José era o Dr. Fauzi Metti, querido Dr. Fauzi Metti. E nós entramos lá como assim, ajudante lá, gostava de futebol e tal. A gente foi assim, foi nomeado por ele na época como diretor de futebol, eu, Wilson Renato. E nós ficamos com o Dr. Fauzi até a mudança do São José, do Esporte Clube São José, né, que era o Formigão do Vale, para depois para o São José Esporte Clube. Aí demos um hiato, demos uma parada aí, eu fiquei um pouquinho ausente da parte de esporte, por causa desse tipo de mudanças, né? Era o outro pessoal que estava entrando. E depois nós voltamos de novo, fomos chamados novamente para fazer parte, voltamos, entramos como conselheiro, aí fui presidente do conselho, né? Presidente do Conselho Fiscal. Aí é um convite do Pedro Ives, na época. O Pedro estava saindo da diretoria, ia assumir a prefeitura e tal. Aí ele reuniu com esse grupo de conselheiros, me apoiaram e eu vim a ser presidente do São José, em 1991. Mas logo no convite você já aceitou, pensou a responsabilidade? Eu tinha algumas pessoas que eu fazia um pouco de contato, eu tinha assim um relacionamento muito bom, o caso do Edson Ciborgue, era um amigo, um grande amigo que eu tenho, Edson Ciborgue. Ele trabalhou comigo, um cara muito compenetrado, muito sério, considero como irmão o Edson Ciborgue. E outras pessoas, o próprio Maquica, né, que também me ajudou muito, me apoiou muito. E foi quando então o próprio João Lopes Moreno também me apoiou muito para eu ser presidente do São José. Aí houve a eleição, né? A gente foi eleito por unanimidade e a gente assumiu a direção do São José. Tá, e como é que foi essa passagem como presidente do São José? O que você destaca de positivo nesse momento seu? Olha, Odisseu, eu passei por muitas dificuldades no São José, por eu não ter a experiência para assumir um clube grande como era o São José. Mas eu me cerquei de pessoas assim competentes para mim poder pelo menos tocar o clube, mesmo porque você, quando vai ser presidente, você não é dono. Você vai para gerir uma empresa como é um clube e você tem que ter um cuidado muito grande que aquilo não é seu, aquilo é de uma comunidade e você tem que procurar fazer as coisas direito. Eu procurei fazer o melhor que eu pude. Parte social, a gente foi muito bem sucedido. Nós chegamos a ter aí na nossa época 4.800 sócios pagantes. Tivemos assim uma equipe boa que nos apoiou muito na parte social. Nós tínhamos ali eventos todos os fins de semana, né? E também a gente tinha na época a possibilidade de usar o Martins Pereira. Nós trouxemos a Xuxa, nós trouxemos Chitãozinho Chororó, lá no Teatrão nós trouxemos o Vando, trouxemos vários artistas de renome para poder fazer um esquema para nós arrumarmos receita para poder manter o clube. Eu, sinceramente, eu não arrependo de ter sido presidente do São José, foi uma coisa que eu gostei muito, eu não fui forçado a ser presidente, mas foi assim uma surpresa muito grande, passei muita dificuldade. Mas o saldo eu acho que foi positivo. Eu acho que foi positivo. Um momento de alegria sendo presidente do São José, qual foi? A alegria, olha, a alegria que eu tinha, Odisseu, é eu ter deixado o São José como presidente com todas as contas pagas em dia e dinheiro em caixa e crédito na Federação Paulista de Futebol. Eu não dei muita sorte na parte do futebol. Nós trouxemos alguns jogadores, trouxemos alguns treinadores, fizemos algumas parcerias, mas infelizmente no futebol eu deixei o São José na parte de esporte do mesmo jeito que eu peguei. Eu peguei o São José na Série B, deixei o São José na Série B. Na segunda divisão paulista, mas um clube equilibrado financeiramente, com um quadro associativo muito grande, uma estrutura de um clube. Isso é a alegria que eu tenho e que eu sinto de ter deixado o clube numa situação muito boa.
Mais alegrias ou mais decepções? Olha, eu falei para você que passei alegrias assim, mas eu fiquei muito decepcionado com o esquema que envolve o futebol. Eu fiquei decepcionado com o esquema que envolve o futebol. São coisas assim que a gente não pode às vezes falar, não pode comentar, mesmo porque às vezes você não tem prova. Mas dentro do futebol, infelizmente, existe muita coisa que você não vê, mas você sente. E é coisas assim pesadas. Então eu também me afastei também do futebol, essas coisas, por esses motivos também, que eu não sabia, na verdade, que as coisas eram desse jeito. Mas você tem consciência que o torcedor aprovou a sua gestão, você está com o seu nome gravado na história do São José. Agora, pretende definitivamente ficar afastado do futebol profissional da cidade, Pedrinho? Assim, né? Eu acho que todo mundo, a vida nossa, Dirceu, ela é um ciclo, né? São José foi um clube que nem dizia o Juarez Soares, o São José só me dá alegria. E o São José deu muita alegria pra gente. É uma coisa que eu nunca vou esquecer. Eu fiz a minha parte, como eu estava falando, eu tive o meu ciclo no São José. Tentei voltar novamente para ajudar aí algumas pessoas que estavam precisando aí de um apoio maior, assim, para regimentar um pouquinho mais de conhecimento do comércio, para poder ajudar o São José. Mas também não deu certo não, porque o pensamento desse pessoal era um outro pensamento, não era igual ao nosso. Então eu procurei me afastar. E hoje eu sinto muito, né, o que está acontecendo com a nossa Águia do Vale. Muito, muito. É uma dor que eu tenho no meu coração, quando eu vejo a situação que o São José vive hoje. Você nunca pensou em enveredar do lado político, Pedrinho? Não, não. Eu achei que... Sabe o que acontece, Dirceu? Eu tive uma formação muito... Meus pais eram pessoas assim, humildes, né? Mas pessoas assim de caráter. E não dizer que o político ele não seja honesto, não é nada disso não. Dirceu, a pior coisa que existe no ser humano é você prometer e não poder cumprir. E hoje na política existe muito disso, muita promessa, e às vezes você não pode cumprir, porque às vezes não é você que manda. Você hoje está num partido, o partido é que diz aquilo que você tem que fazer, aquilo que você tem que votar, quem que você tem que apoiar. Então, na verdade, você é um político, mas você não é dono daquilo que você quer fazer na política. Você tem que obedecer critérios do partido. Então, por isso que eu nunca quis ser político, por esse motivo. Porque eu sou uma pessoa eu acho que eu sou uma pessoa assim, mais ou menos tranquila, mas eu gosto de cumprir aquilo que a gente promete. Então você não promete, mas se você é o político, ele tem que prometer e tem que cumprir, às vezes para ele poder ser eleito. Às vezes só no oba-oba, às vezes você não se elege. Você tem que chegar e falar que vai fazer um monte de coisa e fazer. E às vezes você não consegue fazer. Então eu fui convidado, às vezes, até uma época eu fui convidado, pelo próprio Pedro Ives e pelo Joaquim Bevillar, se eu queria entrar na política. Eu agradeci a eles, né? Participei até de uma reunião na época do PMDB, MDB antigo, e entrei na reunião e do jeito que eu entrei eu saí e disse a eles que o meu caminho não é a política, é outro. E Atibaia? Está muito distante de você, Pedro? A maioria dos meus familiares moram lá ainda, né? Eu tenho tio, tenho tia ainda lá, tenho irmão, tenho sobrinhos e eu tenho uma parte da minha vida lá. Pretendo ainda, sabe, se Deus quiser ainda, pretendo ainda, quem sabe até voltar, assim no final já dos meus dias, quem sabe, né? Voltar a morar lá, porque lá é a minha terra e eu gosto muito de lá. Meu coração está em São José e hoje eu sou mais joseense do que atibaense. Eu vivi mais tempo aqui do que lá. Mas eu estou feliz aqui em São José. Eu não tenho nada que reclamar dessa cidade, ela me acolheu de braços abertos. Eu só tenho que agradecer São José dos Campos e o povo de São José. E os filhos? Meus filhos estão bem, graças a Deus. Eu tenho um filho que ficou com uma das firmas que eu tinha. Está muito bem, graças a Deus. Outro meu filho trabalha no ramo de telefonia em São Paulo. Também está muito bem. A minha filha hoje trabalha com o irmão e ajuda o irmão também dentro da empresa. Eu tenho 3 filhos maravilhosos.
e só tenho também que agradecer a Deus dos filhos que eu tenho. Família é importante. Família é importante, muito importante. Pedrinho, o que São José dos Campos representa na sua vida? Olha, São José, tudo que eu cheguei a ter um patrimônio, perdi, fiz um pequeno patrimônio novamente, e eu acho que São José hoje ela representa muito na minha vida. Eu não sei se em outro lugar que eu estivesse, eu teria o que eu tenho aqui em São José hoje. Então São José hoje é uma cidade que eu tenho orgulho, né? Eu tenho orgulho às vezes quando eu vou em qualquer lugar, e eu digo que eu sou de São José dos Campos. Você se arrepende de ter feito alguma coisa em São José que você não queria ter feito? Por exemplo, ser presidente do São José, você diz ter orgulho, né? Você não tem arrependimento disso não, de ter tomado essa atitude de assumir o São José, ser um comerciante da cidade. Você voltaria a fazer a mesma coisa? Sim, eu acho que sim. Voltaria a mesma coisa. Eu não me arrependo de nada do que eu fiz. Porque eu tive momentos que nem nós falamos anteriormente, eu tive decepções, mas eu tive muita alegria também no São José, apesar de eu não ter alcançado os objetivos que eu tinha vontade de conseguir, que era tentar colocar o São José na primeira divisão. Eu encontrei muita dificuldade na outra parte. Mas eu não me arrependo de nada, eu estou com a minha consciência tranquila, né? A gente vai para casa, a gente deita, dorme. Procuramos fazer as coisas da melhor maneira possível. Como ser humano, a gente também comete erro, mas assim, se você fazer uma análise de tudo, eu me sinto assim, sabe, Dirceu? Com tudo, eu me sinto uma pessoa realizada. Ping-pong rápido. Pedrinho, qual é a sua religião? Sou católico. Você, na cozinha, como é que é? Olha, atualmente eu moro sozinho, né? Eu me separei da primeira esposa e a segunda que fui morar, ela faleceu, eu moro sozinho. Eu na cozinha, eu faço assim o trivial, tá? Se precisasse virar para comer, o trivial eu faço na cozinha. O seu time do coração qual é? É o Corinthians. Gosta de viajar? Já gostei mais, Liceu. Hoje, a minha viagem hoje é mais aqui por perto mesmo, né? Atibaia, Aparecida, aqui sul de Minas. Mas já gostei de viajar mais, mesmo porque na época, como presidente do São José, a gente andou quase que esse Brasil todo. Já viajei muito. Hoje eu estou mais tranquilo. Então conta uma viagem marcante. Olha, a viagem marcante que eu fiz foi quando nós fomos jogar em Porto Alegre, eu como presidente do São José, nós fomos jogar contra o Grêmio de Porto Alegre, ainda na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Nós fomos bem recebidos lá. Às vezes a comparação que nós fazemos, o que nós já passamos e o que o São José é hoje. Então foi marcante essa ida nossa para Porto Alegre, eu como presidente do São José jogar no Estádio Olímpico, em Porto Alegre. Você prefere música, cinema ou teatro? Eu prefiro música. Pedrinho, se você tivesse que... Pergunta lógica, né? Se você tivesse que mudar de São José, por qual cidade você moraria? Eu voltaria a morar na minha terra natal, que é Atibaia. Você tem algum ídolo? Olha, ídolo assim, é muito assim, como é que fala? É meio complicado você falar de ídolo. Eu tinha assim como uma pessoa que eu tinha assim um respeito, um carinho muito grande, chamava-se Antônio Emílio de Moraes. E pessoas marcantes na sua vida? Olha, a pessoa marcante na minha vida é minha mãe, em primeiro lugar. Minha mãe foi uma lutadora. Então a minha mãe ela está em primeiro lugar. Meus avós maternos, né, que nos ajudaram na nossa criação, e a minha família que eu tenho hoje, né, minha ex-esposa é uma pessoa muito boa também, é uma pessoa que marcou também muito a minha vida, e os meus filhos, gosto demais dos meus filhos. Pedrinho, uma pergunta para se pensar. Você trocar 1 hora do seu futuro por 10 minutos do seu passado. Esses 10 minutos você estaria onde, fazendo o quê? É difícil você explicar isso aí, Odisseu, porque hoje, né, hoje no que nós estamos vivendo, o mundo hoje está muito rápido, está muito
acelerado. Então você às vezes fica na dúvida daquilo aqui que você acha melhor. Eu acho que eu preferia mais o passado, que eu tenho muitas boas lembranças do passado. Então, e o futuro a gente também não sabe o que pode acontecer ainda, né? Tá, então você trocaria 1 hora do futuro por 10 minutos do passado. Nesse passado você ia para onde? Estaria onde nesse passado? Olha, eu estaria na minha terra que eu nasci e aqui em São José dos Campos. Para fechar, uma grande saudade. Grande saudade é a segunda esposa que eu tive, chamada Maria do Carmo Oliveira. Uma pessoa que eu morei com ela há mais de 20 anos. Foi uma lutadora, infelizmente ela teve uma enfermidade muito grave e foi pro céu. Então ela é uma pessoa que eu tenho assim, muito carinho, muito forte no meu coração.